aqui é Vivi, tudo bem com vocês? Bom, no projeto de hoje a gente vai fazer um cartãozinho floral, um shaker card, na verdade, floral, mas bem interessante, com uma técnica bem legal que eu gosto bastante, que é criar textura no papel vegetal e utilizar o papel vegetal no lugar do acetato para poder fazer o shaker card, né? A janela do shaker card. Então eu vou mostrar para vocês. É uma técnica super simples, a gente vai criar a textura da mesma forma que a gente criaria com papel comum, só que no papel vegetal, aproveitando um pouco o fato do papel vegetal ser translúcido, né? Ele não é transparente, mas ele é translúcido pra gente fazer um shaker bem interessante e cria um efeito bem bonito, vocês vão ver. Então eu queria mostrar pra vocês hoje como, apesar de fácil, né, de uma técnica super fácil, super simples, como o efeito fica bonito no projeto final. Bom, eu vou começar fazendo a carimbada das flores e folhas que eu vou utilizar para decorar a janela do meu shaker. Eu vou utilizar esse kit de carimbos da Simon Says Stamp, que é um kit que eu adoro. Ele, inclusive, já tá bem manchadinho o carimbo, porque eu já usei com carimbeira Archival, que carimbeira Archival, não sei se vocês sabem, não sei se já usaram, mas a carimbeira Archival, como ela é permanente, e ela não é à base de água, ela é à base de solvente, ela mancha. Então, ela mancha bastante os carimbos, como vocês estão vendo aí, os carimbos estão bem manchados. Eu usei com a carimbeira marrom, mas não estraga os carimbos nem a carimbada. Fica só realmente manchado, mas não compromete a carimbada. E eu amo esses carimbos, já usei várias vezes para vários projetos. Quem acompanha aqui o canal já deve ter visto alguns projetos utilizando esses carimbos. Ele tem uma pegada bem moderninha, bem rabiscada, que eu gosto bastante. Então, eu exploro bastante esse kit de carimbos e uso com bastante frequência também. Então, eu vou utilizar esse kit para fazer essas carimbadas. Eu tô fazendo as carimbadas com a Versamark, né, que é uma carimbeira transparente própria para embois. E eu tô colocando um pó de embois dourado, porque eu quero utilizar bastante branco para esse cartão. Então, para fazer um contraponto com o branco, eu estou utilizando o pó de embois dourado, né, para dar um pouco de brilho, um brilho metálico do pó de embois. E vou utilizar também carimbeiras de stress para poder colorir essas imagens e dar um colorido bem forte, bem acentuado, para realmente fazer um contraste maior com o branco e o cartão ficar mais colorido, mais bonito, apesar da quantidade de branco que eu vou utilizar. Como eu falei, eu vou colorir com as carimbeiras de stress de uma maneira que eu adoro. E é uma maneira super simples e super rápida para colorir qualquer tipo de imagem, mas principalmente essas imagens que são mais simples, como de folhas e de flores. Então eu gosto bastante. Eu utilizo essas dedeiras, né, que são umas esponjinhas menorzinhas que cabem no dedo. E eu vou utilizando dois tons praticamente para cada figura, um tom mais escuro, um tom mais claro, criando em algumas áreas onde eu acho que pode ter um pouco mais de sombra, enfim, utilizando um tom mais escuro. Nas flores eu vou utilizar dois tons diferentes, eu vou utilizar um tom de coral e um tom de amarelo, que esses tons, quando eles se misturam, eles dão um laranja super bonito. Então eu gosto bastante de fazer essa mistura dessa cor coral com o amarelo para poder criar esse laranja intermediário. E essas carimbeiras de stress, elas são super fáceis de utilizar. E elas se misturam muito bem, então dá pra gente fazer uma transição de cores bem suave, bem legal, como vocês estão vendo aí. Parece que tá tudo muito manchado, mas eu vou recortar essas imagens e vocês vão ver como o resultado final fica bonito. E é uma forma de colorir, como eu falei, super simples e super rápido. Olha só que legal que fica colorir as imagens com as carimbeiras de stress. Bom, utilizando essas duas faquinhas de corte, do mesmo set de facas de corte de retângulo, eu criei uma moldura, mas quem não tiver faca de corte, quem não tiver máquina de corte, pode criar a mesma moldura utilizando régua e estilete também, dá super certo. É só fazer uns risquinhos no papel, umas marcações com lápis. E eu vou utilizar, como vocês estão vendo aí, esse pedacinho de papel vegetal com essa ferramenta que a gente utiliza para poder criar textura no papel. Então, ela é uma placa de embois, né, uma placa plástica de embois, que a gente aplica a textura no papel, e só que dessa vez eu vou utilizar com papel vegetal. Como vocês viram aí, a textura fica super bonita, super ressaltada no papel vegetal, mas o papel vegetal continua mantendo aquela característica translúcida que ele tem, que dá pra gente ver. Não dá pra gente ver com perfeição que tá do outro lado, mas dá pra ver. E fica super legal para fazer um shaker um pouco diferente, fugindo um pouco do acetato. Eu já utilizei o papel vegetal para fazer shaker card aqui no canal anteriormente, mas é a primeira vez que eu vou mostrar para vocês como a gente pode também criar um detalhe a mais na janela do shaker com
criando textura, né? Com a placa de textura no papel vegetal. Vocês vão ver que no resultado final fica super bonito. Eu adorei o resultado desse cartão. Então, eu tô prendendo aí com uma fita um pouco mais forte, né? Uma fita dupla face um pouco mais forte, colando esse papel vegetal na janela, né? Na moldura branca que eu fiz. Se vocês não quiserem usar fita dupla face, eu sei que tem gente que não gosta, porque a fita dupla face com o tempo ela acaba ressecando um pouco. Pode usar cola também, o único problema é que a cola demora um pouquinho mais, a cola líquida, ela demora um pouquinho mais para secar. Então, às vezes, quando eu tô fazendo um projeto mais rápido, eu acabo utilizando a fita dupla face ou a cola em fita, para poder realmente adiantar mais o processo. Mas dá para utilizar com cola líquida também. E talvez até cole um pouco melhor, tenha uma firmeza maior na colagem. E aí, em volta da moldura, nos dois cantos, nas diagonais, eu tô utilizando os recortes que eu fiz das carimbadas, que eu carimbei e colori, para poder decorar essa minha moldura. Então, eu vou colar tudo na moldura primeiro, para depois forrar com fita banana na parte de trás e criar o meu shaker dessa forma. Esse tipo de trabalho é interessante porque eu, particularmente, nesse caso, vou usar para fazer uma frente de um cartão. Mas quem gosta, por exemplo, de álbum ou mini álbum, dá para utilizar esse mesmo projeto, essa mesma ideia, para fazer um shaker para uma capa de álbum ou de mini álbum, por exemplo, uma capa de caderno para decorar. Então, dá pra gente utilizar essa mesma ideia, do mesmo jeito que eu tô fazendo aí, só que ao invés de colocar na capa de um cartão, colocar na capa de um outro projeto, como um álbum, um diário, um caderno, enfim. Então, eu acho que é uma ideia super legal, fica super bonito e eu queria dividir com vocês. E eu espero que sirva de inspiração e vocês gostem também. Bom, terminei de fazer a colagem, como vocês viram, dos elementos na frente para decorar, né, o meu painel. E agora eu vou forrar com fita banana o fundo para poder criar o meu shaker. Por que que é importante em shaker card a gente utilizar fita banana? Porque a gente precisa desse volume, porque é dentro desse volume que as peças do shaker vão correr livremente. Tem alguns projetos que dá para a gente fazer sem fita banana, mas para a maioria dos shakers é interessante a gente colocar um pouco mais de volume para que o material que a gente vai colocar dentro, seja lantejoula, seja pequenas peças de plástico, seja miçangas, o que vocês quiserem, até recortes de papel, que vocês queiram colocar dentro do shaker, eles se movimentem com mais liberdade, mais livremente. E fique mais interessante quando a gente sacuda, cria aquele barulhinho e ele se movimente mesmo. Eu acho que a graça do shaker é justamente essa. Para dar um pouco mais de sustentação na parte de trás do painel, eu vou cobrir também com fita banana o fundo das imagens, que não vai aparecer pela frente, vocês vão ver. E para finalizar, uma dica importante que eu acho interessante para dar para vocês é utilizar um pouquinho de talco ou de point estática, como eu utilizei nesse caso, antes de colocar o material do shaker, para tirar qualquer excesso de cola da fita banana. Porque às vezes a fita banana, na lateral dela, ela tem alguns resquícios de cola que às vezes acabam prendendo um pouco, segurando as lantejoulas, os confetes. Nesse caso, eu estou usando os confetes em forma de estrelinhas. Então, acaba segurando, prendendo. Então, o point estática, ele tira, ou um talquinho, enfim, o que vocês tiverem, ele tira um pouco dessa cola da fita banana e ajuda o material correr mais livremente dentro do shaker. Para fechar o shaker, eu vou utilizar um pedaço de papel comum mesmo, branco. Eu quero que o fundo seja branco, como eu falei para vocês, vai ter bastante branco nesse cartão, mas vai ter o contraponto do dourado, do invoice, do sentimento e também do colorido das flores e folhas, como vocês estão vendo aí. Eu acho que fica super bonito, fica bem harmonioso. Bom, com o meu shaker pronto, é essa peça aí que eu falei pra vocês que dá pra colocar, como eu vou colocar na frente de um cartão, mas dá pra colocar também mini álbum, enfim. Dá pra aproveitar esse projeto aí pra várias ideias diferentes. Mas eu vou utilizar na frente de um cartão e aí vai ficar faltando só colocar o sentimento. Para o sentimento eu vou usar essa faquinha de corte da Lila Crafts. Ele é vendido pela Babi. Essa faquinha ela vem em um outro set de faquinhas. Tem várias palavras em português, o que eu acho mais legal é isso. É a Babi Kind que vende isso aí na lojinha dela, que é a Babi Kind Store, lá no Facebook. Então, se vocês se interessarem por faquinhas de corte com palavras em português, eu recomendo essas faquinhas da Babi porque elas são ótimas, de ótima qualidade e tem várias palavras bem interessantes para projetos como cartões, álbuns, mini álbuns, enfim, muita coisa legal. Então, eu cortei essa faquinha que diz sorria num papel branco e num papel dourado. O branco eu vou colocar por baixo, só para poder fazer um pouco mais de volume e deixar o sentimento um pouco mais durinho, mais resistente, para não ficar uma camada só de papel e não ficar muito molinho. Eu gosto sempre de colar umas 2 ou 3 camadas
para formar palavras, né? Para poder dar uma sustentação maior, para ele ficar mais durinho e ficar mais resistente no projeto. E aí é só decidir mais ou menos onde eu vou colar o sentimento. E pronto, resolvi colar o sentimento no meio da janela do shaker, do papel vegetal, acho que ficou mais bonitinho assim. E tá aí pronto um projeto super simplesinho, mas com técnicas bem rápidas e fáceis, mais interessantes, para criar um shaker card com papel vegetal, criando uma textura que deixa um efeito super bonito. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vou deixar algumas fotos para vocês verem um pouco melhor como fica interessante essa textura no papel vegetal, como dá um charme a mais pro projeto. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo grande e tchau, tchau!